A paz do Senhor Jesus, meus queridos, honras e glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aqui estamos uma vez mais para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Você que ama a palavra de Deus, você que tem desejo de conhecer a Sagrada Escritura, Deus nos permitiu também criar um canal através das redes sociais para que possamos estar compartilhando a palavra do Senhor, para que possamos estar entendendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Quero orar, quero convidar você a falar com o nosso Deus, porque falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco de várias maneiras, principalmente através da Bíblia Sagrada. Oramos a Deus. Senhor Jesus, graças te dou por esse momento. Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego as nossas vidas, a minha vida e a vida de todos que estarão ouvindo a tua palavra. Quero te pedir, meu Deus, que venha realizar um milagre sobrenatural, venha perdoar os pecados daqueles que ainda não te servem, venha escrever o nome no livro da vida, venha mudar a vida, venha mudar a história daqueles que estarão ouvindo a sua palavra através desse canal, em nome de Jesus. Nós pedimos, amém. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor. Hoje o nosso texto, o texto que nós escolhemos através do Espírito Santo, está em João, no Novo Testamento. João, quarto Evangelho, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Amém? Somente até aqui. Que promessa rica, que promessa maravilhosa, que promessa linda, que Deus, nosso Pai, nos deixou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele é o próprio Deus. E é interessante, né, que existe 4 evangelhos. O evangelho que tem o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente observa, né, que cada um desses evangelhos narra detalhes, né, diferente do ministério do Senhor Jesus. E eu vou citar só 2 exemplos aqui, né? Como, por exemplo, quando você lê na Bíblia Sagrada o Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho, a palavra Evangelho no grego, né, significa boas novas. A gente fala no grego porque, a princípio, o Novo Testamento ele foi escrito no idioma grego, que na ocasião era o principal idioma falado ali entre aquela população. Naquela ocasião, né, para quem estuda a palavra do Senhor, é sabedor que na ocasião em que Cristo veio a esse mundo, alguns judeus falavam o idioma hebraico, falavam também o idioma aramaico, e segundo os comentaristas bíblicos, segundo os historiadores, né, o idioma aramaico foi um idioma que os judeus herdaram, adquiriram, aprenderam quando eles estavam no cativeiro babilônico, onde ali passaram 70 anos. Mais detalhes sobre isso você pode estar lendo o livro do profeta Daniel. E também era falado o idioma grego, que era o idioma mais falado ali, né? Como se fosse o inglês nos dias de hoje, né? E esse idioma, o idioma grego, era um idioma, como se fosse um idioma social, era como se fosse uma língua necessária para o dia a dia, para lidar com o comércio, como por exemplo, né? E hoje a gente sabe que quem tem condições de falar o inglês e vai para outros países tem mais facilidade de adaptação. E também tem o latim que até onde eu entendo era o idioma falado pelos romanos. E o que nós podemos estar observando?
Quando Mateus fala sobre Jesus, a intenção de Mateus, que também é conhecido como Levi, quando você lê lá nos evangelhos falando sobre Levi, pode até existir outra pessoa com o nome de Levi, mas dentro do contexto aqui está se referindo a Mateus, que era normal, naquela época, a pessoa ter dois nomes, nome judeu e nome romano. E Mateus faz questão de mostrar que Jesus Cristo, ele era o rei, ele é o rei que era aguardado pelos judeus. E aí, quando a gente vê lá, inicia o evangelho, né, a gente vê várias referências de Mateus, e aí você vai estar analisando as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus como rei. E quando entramos no evangelho de João, a gente já tem uma outra visão. Inclusive a história nos mostra, né, que o apóstolo João pode ter sido o discípulo mais novo que fez parte do colégio apostólico do Senhor Jesus. Há quem diga que João, quando teve encontro com Cristo, João ele era tipo um adolescente, ele era novo ainda. E muitas das vezes a gente não para analisar isso. A história nos mostra que o apóstolo João, ele era discípulo do profeta João Batista. Ele era discípulo do profeta João Batista. Lembra quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E aí os discípulos depois chegaram para Jesus e chegaram para João Batista e falaram: mestre, aquele que foi batizado no Rio Jordão, a gente viu ele também batizando. E aí é nesse contexto que João Batista disse que eu não falei para vocês que eu não era o Cristo, é necessário que ele, um acréscimo meu, Cristo, cresça e que eu diminua. E aí, a partir desse momento, né, os discípulos de João Batista, né, começaram a seguir Jesus. Depois você pode estar lendo isso aí, e João, está até aqui, né? João capítulo 1. João capítulo 1. Depois você pode estar lendo aí, João capítulo 1, versículo 15. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para... É isso mesmo. Depois você pode estar lendo aí, irmãos. João capítulo 1, a partir do versículo 15, que ali é o testemunho do Senhor, o testemunho de João Batista falando sobre Jesus. Então, esse João, que era discípulo de João Batista, e que se tornou discípulo de Cristo, que fez parte do colégio apostólico, esse João que fez parte dos 3 amigos mais próximos de Cristo, que a Bíblia destaca, né? Pedro, Tiago e João. Então, a história nos mostra, né, que os apóstolos do Senhor Jesus, todos, ou a maioria dos apóstolos do Senhor Jesus, eles morreram como mártires. E acredita-se que o único apóstolo do Senhor Jesus Cristo que não tenha morrido nessas condições tenha sido o apóstolo João, esse que eu estou lendo aqui. Acredita-se que ele tenha morrido em avançada idade, idoso. João, ele escreveu esse evangelho que leva o nome dele. Ele escreveu 3 cartas, né? Pode até ser que ele tenha escrito outras cartas, outras epístolas, mas foi do agrado de Deus que 3 cartas fizessem parte aqui do Novo Testamento. E essas 3 cartas, elas se encontram no finalzinho do Novo Testamento. Elas ficam ali antes de Judas. Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento. Depois de Judas vem o livro de Apocalipse. Então, aí você vai observar a primeira epístola de João, segunda epístola de João e terceira epístola de João, terceira carta. E o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Apocalipse, também acreditamos que foi escrito pelo apóstolo João. A maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que João, o apóstolo,
ficou preso na ilha de Patmos durante um período, talvez 3 anos, e depois ele saiu dali, ele foi liberto por um novo imperador, que no caso é o imperador que prendeu ele, foi Domiciano. Depois surgiu um novo imperador, libertou ele, e ele então foi morar em Éfeso, já idoso, já estava... tipo assim, o livro de Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Ouça bem, ele foi escrito no ano 90 depois de Cristo. E aí você faz um cálculo aí para você analisar. O Senhor Jesus, ele viveu entre os discípulos até os 30, 33 anos. Aí você analisa aí, o livro de Apocalipse foi escrito no ano 90, aproximadamente no ano 90, depois do nascimento de Cristo. Depois do nascimento de Cristo. Então isso nos leva a crer que o livro de Apocalipse tenha sido escrito aproximadamente 60 anos depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Entendeu? Não vamos confundir, porque uma coisa é analisar depois do nascimento de Cristo e outra coisa é analisar depois que Jesus subiu ao céu, que são datas diferentes. Então o apóstolo João, ele teve a oportunidade de ouvir vários ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele ensinou no monte, que era normal naquela época os líderes, né, chamados de rabi, de mestre, né, escolhiam várias localidades para anunciar a sua palavra, né, e a gente observa que o monte era um dos lugares utilizados por Cristo para anunciar os seus ensinamentos, né. Tem a questão também do lugar, porque tem condições da pessoa, de quem está ouvindo, ouvir melhor as palavras de quem está ensinando. E tem a questão também, né, que o Senhor Jesus Cristo, ele ainda não era chegado o momento dele ser anunciado claramente como o Rei dos Reis, o Messias aguardado. Ele estava cumprindo uma agenda, e era necessário que quem estivesse ouvindo tivesse condição de ir observando se as profecias estavam se cumprindo em Jesus. E o Senhor Jesus também não tinha tanta liberdade para pregar no templo ali construído por Herodes. Mas o Senhor Jesus sempre aproveitava as oportunidades, que era possível. Então João teve essa oportunidade de ouvir vários ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou sobre oração, renúncia, quem era o primeiro no reino do céu, quem era Jesus falou sobre nascimento, novo nascimento, sobre pecado, sobre inferno, vida eterna, volta dele, sepultura, enfim, Jesus deu inúmeros ensinamentos para os discípulos. E nós estamos diante de um ensinamento que é considerado, nós, Igreja de Cristo, nós consideramos todo o Novo Testamento como palavra de Deus. Porém, tem aqueles ensinamentos que nós temos como se fosse o pilar, como se fosse o alicerce, como se fosse a coluna da nossa fé, como se fosse a base daquilo que nós cremos. E a volta do Senhor Jesus Cristo, se não for a primeira doutrina principal, está entre as 3 primeiras doutrinas principais que nós mais abraçamos. Porque nós que servimos a Deus, nós cremos que um dia o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Nós queremos no batismo com o Espírito Santo, nós queremos no novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, está registrado em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois você pode estar lendo lá, né? Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nós queremos na realidade dos dons espirituais. Quando eu abro parênteses para dizer sobre a realidade dos dons espirituais, é porque tem irmãos em Cristo que acreditam que os dons espirituais cessaram. Os dons espirituais serviram só para o período da igreja primitiva, só para o período da igreja do primeiro século. Enfim, nós cremos em várias
doutrinas bíblicas ensinadas por Cristo e ensinadas pelos apóstolos. Porém, existem doutrinas bíblicas que nós não só cremos, nós não só abraçamos, mas nós fazemos questão também de anunciar, que é a volta do Senhor Jesus. Jesus, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele perdoa, ele leva para o céu. E o Senhor Jesus, ele vai voltar. Nós cremos nessa palavra. O Senhor Jesus, ele prometeu várias vezes aos discípulos. E um dos textos que mais nós pregamos e cremos é o que está em João, capítulo 14, quando ele fala: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, irmãos, no início do estudo eu falei sobre líderes religiosos, falei um pouco sobre religiões, mas nenhum líder espiritual que já passou por esse mundo teve a ousadia, teve a capacidade, teve a coragem de fazer uma promessa dessa altura como o nosso mestre Jesus fez. Jesus prometeu, o Senhor Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo para que fique convosco todos os dias. Eu vou para o Pai, vou preparar uma casa, uma morada. E quando essa casa estiver pronta, eu voltarei e vou buscar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele não vai levar todos para o céu. Ele vai levar apenas aqueles que fizerem a sua vontade aqui na terra. Ele vai levar apenas aqueles que acreditaram nele. Ele vai levar apenas aqueles que creram nele como sacrifício perfeito. Ele vai levar apenas aqueles que creram nele como o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, tem pessoas que acreditam que aquele líder que ele segue está intercedendo por ele lá no céu. Tem pessoas que acreditam que alguma pessoa do passado que morreu e fez uma boa obra aqui na terra, está lá no céu intercedendo por ele. Algumas pessoas acreditam que existem vários intercessores lá no céu, vários mediadores que estão intercedendo por ele ao lado de Deus. Mas isso é um engano muito grande, é um erro crer dessa maneira. Na palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, Pedro falou: porque debaixo do céu só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, ele fala que ao lado de Deus só existe um mediador, um intercessor que pode decidir por nós, seres humanos. Então, irmão, nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar para buscar aqueles que fazem a sua vontade. E aqui no capítulo 5 de João, a partir do versículo 28, ele diz: vem a hora em que todos que estiveram no sepulcro ouvirão a sua voz. E nós somos sabedores, né? A palavra do Senhor nos diz que ao homem e à mulher está destinado morrer uma só vez. Ou seja, devido ao pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se tornaram pecadores. O salmista, ele nos diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Esse nenhum justo sequer se refere a uma pessoa perfeita. E todos nós somos pecadores. Viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Só existe uma exceção, só existe um meio que pode nos livrar dessa experiência da morte, que é a volta de Jesus. Nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento. E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, depois você pode estar ali na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, Paulo fala que quando Jesus vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E aqueles crentes que estiverem vivos sobre a terra passaremos por um processo de transformação. Em fração de segundo não. O texto usa a expressão não abrir e fechar de olhos. Aí você vai examinar essa palavra no idioma grego, e no grego significa abrir e fechar de olhos. Então Paulo fala que quando Jesus vier, vai ser não abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar, e nós que estivermos vivos iremos ser transformados, iremos encontrar com eles, com esse primeiro grupo, e iremos encontrar com o Senhor nos ares. E o Senhor Jesus, muito tempo antes, iniciou essa doutrina, deu prosseguimento a essa doutrina, porque no Antigo Testamento nós já encontramos casos de profetas, casos de irmãos que acreditaram na vida após a morte, que acreditaram na vida eterna. Jó, no livro de Jó, o livro de Jó é um livro que fica ao lado do livro de Salmos. Acredita-se que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. E Jó uma certa vez disse, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive. E que um dia ele virá me buscar. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida. A gente observa também no livro do profeta Daniel, capítulo 12, a partir do versículo Daniel, a partir do capítulo 12, lá fala sobre os mortos que irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Estou tentando encontrar o texto bíblico aqui no livro de Jó. Então, irmãos, esses e outros textos bíblicos nos mostram que os irmãos do Antigo Testamento, eles também acreditavam nessa promessa do Senhor. Enquanto isso, a gente vai meditando aqui. A gente vai dar prosseguimento aqui, porque me fugiu a memória aqui, onde fica o texto bíblico, para a gente estar trazendo um esclarecimento maior. Se eu conseguir lembrar até o final do nosso comentário. A gente vai prosseguir aqui. Então, João, vou ficar devendo esse texto, claro, para os irmãos no livro de Jó, que Jó fala sobre a crença dele, na eternidade. Então Jesus diz, vem a hora em que todos que estão no sepulcro, olha só, em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então os que morreram, vai chegar um momento em que todos que estão na sepultura ou no sepulcro ouvirão a voz do Senhor. Mas isso não significa que todos ouvirão a voz do Senhor no mesmo momento. Porque a Bíblia fala que existe a ressurreição dos justos, mas existe também a ressurreição dos ímpios. Existe a ressurreição dos que fizeram a vontade de Deus, mas existe também a ressurreição daqueles que não fizeram a vontade de Deus, porque alguns vão ressuscitar e vão estar eternamente com o Senhor, como diz a palavra do Senhor. Está escrito em Daniel capítulo 12, e versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E o Senhor Jesus, ele próprio diz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E é interessante observar aqui, irmãos, que
esse bem e esse mal aqui não se refere a você, eu sou uma pessoa de bem, eu não desejo mal para ninguém, eu compro, eu pago, não dou motivo para as pessoas falarem mal de mim, eu amo o meu próximo, eu dou esmola, eu procuro fazer o melhor bem possível para as pessoas. Esse bem aqui, e às vezes a gente se engana, né? Tem uma observação aqui, às vezes o ser humano se engana achando que aquela pessoa que matou, que estrupou, que às vezes está escravizado no tráfico, nos vícios, na prostituição. Tem gente que pensa que essas pessoas são mais pecadores do que eles. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eles não são mais pecadores do que nós, ou do que você. Pode ser que eles sejam mais escravizados pelo diabo do que outras pessoas. Mas no que diz respeito a serem pecadores, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, indignos da graça de Deus. Eu não mereço a graça de Deus, você não merece a graça de Deus. A palavra graça significa favor imerecido. Sabe quando você faz um favor para uma pessoa e você sabe que aquela pessoa não merece? Às vezes você empresta um dinheiro para uma pessoa, às vezes você indica uma pessoa num trabalho, às vezes você dá uma roupa para uma pessoa, às vezes você procura ajudar alguém e você sabe que aquela pessoa não merece devido muitos males que aquela pessoa fez. Mas você faz porque alguém te pediu, coisa desse tipo. Mas, então a palavra graça significa isso aí, favor imerecido. Então Deus está nos fazendo um favor ao estender a sua misericórdia sobre nós. Nós não merecemos nada das mãos do Senhor. Então o que eu quero dizer? Que fazer o bem é mais do que uma obrigação nossa como ser humano. De tal maneira que tem pessoas que nem acreditam na existência de Deus. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada como a revelação de um ser divino. Mas são pessoas que fazem bem. São pessoas que às vezes tem alguma instituição. Tem pessoas que são donos ou fazem parte de alguma instituição, como por exemplo um orfanato, creches. Tem pessoas que pelas madrugadas levam comida para os moradores de rua, levam cobertores. São pessoas que fazem o bem porque elas têm uma filosofia, elas têm um entendimento. Elas acreditam que fazendo o bem, o mundo pode se tornar melhor, a sociedade pode se tornar melhor, as pessoas podem ter uma relação social melhor, mas não significa que essas pessoas são cristãos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que fazer o bem é bom e faz parte da natureza humana. Então esse bem aqui, quando Jesus fala que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, esse bem aqui se refere a obedecer a palavra de Deus. Esse bem aqui se refere a arrepender dos seus pecados e crer que o Senhor Jesus morreu por ele ao ser pregado na cruz do Calvário. Porque nós não podemos tomar esse texto aqui e trazer uma interpretação equivocada. Precisamos analisar todo um contexto. Amém? E aí eu lanço a pergunta, como está a sua vida? Você crê na vida eterna? Você crê na volta do Senhor Jesus? Você crê na Nova Jerusalém, que é uma cidade santa que está preparada? Lembre-se, você não foi criado apenas com essa matéria física que você tem. Sabe esse rosto bonitinho que você tem aí? Sabe esses olhos que Deus te deu, esses ouvidos, essa voz, essa capacidade de cheirar, essa capacidade de andar, essa capacidade de se locomover? Tudo isso que você tem, chamado de corpo, chamado de carcaça, um dia ele vai envelhecer, a idade vai chegar, as enfermidades vão chegar, porque querendo ou não, e você vai descer à sepultura. Mas dentro de você existe um espírito, existe uma alma. E ela não morre, ela vive eternamente. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que fizeram o bem irão ressuscitar para estar eternamente com o Senhor.
Então eu convido você, entregue a sua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. E quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, para buscar o seu povo, para buscar aqueles que morreram em Cristo, vai ser um dia maravilhoso. Muitas pessoas do mundo hoje debocham da crença da igreja que prega que Jesus vai voltar. Mas quando Jesus nos levar desse mundo, muitos que debocharam irão sentir falta da igreja. Quando eu digo sentir falta, irão sentir falta daquele povo barulhento, daquele povo que orava, daquele povo que pregava, daquele povo que anunciava a volta do Senhor. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa palavra que eu falei aqui nesse dia, você pode estar fazendo um comentário. E outra observação, sobretudo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa doutrina, sobre essa crença na eternidade, na volta do Senhor Jesus, eu aconselho você a ler primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Segundo, eu aconselho você a ler também 1ª e 2ª Tessalonicenses, que Paulo trata sobre esse assunto. Aconselho você também a ler o livro de Apocalipse. Você também pode estar lendo o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Você também pode estar lendo o livro do profeta Zacarias, que fala sobre a volta do Senhor. E tem outros livros também no Antigo Testamento, porque essa doutrina sobre a vida eterna, estar com Deus eternamente, não é um ensinamento que nasceu no Novo Testamento, ele é antigo, é um ensinamento que já existe desde o Antigo Testamento. Abraça essa fé, abraça essa crença, não dê ouvidos a quem não quer servir a Deus, porque naquele grande dia eu não vou poder dar conta de você, você não vai poder dar conta de mim, nós teremos que prestar conta diante de Deus. Porque a Bíblia fala que vai haverá o juízo final. Depois você pode estar lendo também Apocalipse capítulo 20, tá bom? Capítulo 21. Querido Deus, eu quero louvar ao Senhor por essa palavra. Querido Deus, eu quero exaltar ao Senhor pela vida daqueles que ouviram a tua palavra. Quero te pedir que abençoe cada um de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus, Pai, venha abrir, meu Deus, os olhos espirituais dessa pessoa, Senhor. Venha perdoar os seus pecados, venha escrever o nome dela no livro da vida. Venha mudar a vida espiritual dessa pessoa, venha dar paz, venha dar saúde, venha abençoar toda a família dela, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico, lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e esse que vos fala, o seu amigo, irmão Edmilson. Sirvam a Deus aqui na cidade de Betim, na Assembleia de Deus, e eu quero convidar você para participar dos cultos aqui na igreja, né? Você que mora aqui no bairro Laranjeira, aqui em Betim, no bairro Santa Cruz, bairro Nova Bada. Eu quero convidar você para participar dos cultos na Assembleia de Deus, ali na Avenida Marco Túlio, número 9410, nas terças, quinta e domingo, pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Mas eu abro parênteses para dizer para você, busque servir a Deus, busque uma igreja próxima da sua casa. Mais do que isso, busque uma igreja mais próxima da Bíblia. Vou repetir, não busque apenas uma igreja perto da sua casa, mas busque uma igreja mais próxima da Bíblia, ou seja, uma igreja que se preocupa em ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.